E se tudo o que você pensava saber sobre a velha Hollywood fosse uma mentira? Imagine as estrelas que você cresceu idolatrando. Os encantadores, os glamourosos, os aparentemente intocáveis, escondendo o segredo mais sombrio de todos. Não apenas escândalo ou traição, mas assassinato a sangue frio encoberto pelo poder dos estúdios e enterrado pelo tempo. Parece muito selvagem para ser verdade? Continue assistindo porque estamos levantando a cortina de veludo e contando os 20 ícones da Era de Ouro que, segundo rumores, escaparam do impensável. Pronto para o verdadeiro show de horror de Hollywood? Orson Welles. Aqui está uma reviravolta digna do próprio mestre. E se Orson Welles, o visionário por trás de Cidadão Kane, tivesse um segredo tão sombrio que nem mesmo Hollywood ousaria colocar em filme? Rumores circularam por décadas de que Welles era mais do que um gênio criativo. Ele era um manipulador, um marionetista e possivelmente algo muito mais sinistro. Membros da equipe sussurravam sobre figurantes desaparecidos no set de A Dama de Xangai, enquanto alguns acreditavam que seus famosos truques de mágica nas festas não eram apenas ilusões, mas ensaios para algo muito mais assustador. Welles era obcecado com o caso não resolvido da Dália Negra, chegando a desenhar manequins para o filme assustadoramente semelhantes à cena do crime infame. Algumas confissões meio bêbadas e algumas páginas faltando de seu diário pessoal apenas alimentaram o fogo. Será que ele escapou de um assassinato ou era apenas um mestre na criação de mitos? Uma coisa é certa, em Hollywood, as melhores histórias nunca são as que estão na tela. Tallulah Bankhead. Nenhuma estrela festejou mais intensamente, amou mais alto ou chocou tanto os sensores quanto Tallulah Bankhead. Mas será que seu comportamento selvagem era apenas uma distração de algo muito mais sombrio? Naquela época, os chefes de estúdio brincavam nervosamente que qualquer um que cruzasse o caminho de Tallulah acabaria desaparecido e que sua mansão infame estava cheia de mais do que apenas garrafas de champanhe vazias. A verdade? Várias atrizes promissoras que brigaram com ela desapareceram sem deixar rastro, gerando rumores de chantagem, túneis secretos e um livro de visitas cheio de nomes nunca mais vistos. Bankhead riu dos boatos, chamando-os de bobagem para os tabloides. Mas quando a polícia silenciosamente ligou seu nome a 3 casos arquivados separados, cada um envolvendo um rival encontrado morto ou desaparecido, a lenda só cresceu. Ela usou seu charme e caos para encobrir seus rastros? Ou foi tudo apenas uma paranoia clássica de Hollywood fora de controle? De qualquer forma, Bankhead garantiu que ninguém roubasse seu destaque por muito tempo. Errol Flynn, herói aventureiro de dia, notório playboy à noite, Errol Flynn escreveu o livro sobre viver intensamente. Mas as histórias mais selvagens não eram sobre suas festas lendárias ou mesmo seus confrontos com a lei. Os insiders de Hollywood antigo trocavam histórias sobre o alojamento de caça secreto de Flynn nas colinas, onde apenas os amigos mais confiáveis eram convidados, e nem todos voltavam para a cidade. Vizinhos relataram gritos ecoando pelos cânions enquanto Flynn desconsiderava como ensaio para um novo papel. Ainda mais selvagem, registros policiais sugerem meia dúzia de relatórios de pessoas desaparecidas conectados ao endereço de Flynn, todos varridos para debaixo do tapete pelos consertadores do estúdio. Ele era o bad boy definitivo ou algo muito pior? As evidências desapareceram quase tão rápido quanto os convidados das suas festas, e ninguém jamais ousou apresentar queixa. Em Tinseltown, a única coisa mais perigosa do que cruzar o caminho de Errol Flynn era perguntar o que realmente aconteceu naquelas colinas. Hedy Lamarr. A maioria das pessoas lembra de Hedy Lamarr como a bela brilhante que inventou a tecnologia sem fio inicial. Mas por trás desse gênio, alguns sussurravam, havia uma mente capaz de mais do que apenas inovação. Fofocas de estúdio a retratavam como fria, calculista e um pouco interessada demais em venenos e produtos químicos raros. Sempre que uma atriz rival de repente adoecia ou abandonava um projeto, comentava-se que Hedy havia testado outra fórmula. As coisas ficaram mais estranhas quando um caderno perdido apareceu em sua propriedade, cheio de receitas codificadas e iniciais misteriosas. A polícia chamou de coincidência. A lenda de Hollywood chamou de assassinato. Nenhuma evidência jamais surgiu e Hedy sorria seu sorriso secreto até o fim. Ela era realmente apenas incompreendida ou era a arquiteta silenciosa por trás de uma série de acidentes convenientes em Hollywood? Se você perguntar aos veteranos, Hedy Lamarr era sempre a pessoa mais inteligente na sala, talvez inteligente demais para a segurança de todos. Wallace Beery. Se você queria um durão na tela, chamava Wallace Beery. Fora da tela, ele era igualmente duro e talvez muito mais perigoso. Histórias circulavam de que o temperamento infame de Beery não parava em gritar com diretores ou maltratar colegas de elenco. Os sussurros mais sombrios o culpavam pela misteriosa morte do comediante Ted Healy, mas isso era apenas o começo. Outros rumores ligavam Beery a uma equipe secreta de limpeza que resolvia permanentemente os problemas de Hollywood. Funcionários do estúdio lembravam de atores que desafiavam Beery de repente pedindo demissão, desaparecendo
ou aparecendo em relatórios policiais, como pessoas desaparecidas. A melhor parte, Beery nunca hesitou, nunca negou nada, e continuou conseguindo grandes papéis, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, ninguém tem certeza de quanto era verdade e quanto era apenas lenda de estúdio. Mas uma coisa é clara, Wallace Beery era a última pessoa que você queria ver no seu retrovisor depois de escurecer. Joan Crawford. Joan Crawford não apenas interpretava personagens duronas, ela vivia de forma durona. Todos os colunistas de fofocas da cidade conheciam sua reputação por rivalidades frias e ambição implacável, mas por trás do exterior controlado, sussurros diziam que Crawford levava as coisas muito além de comentários maldosos ou sabotagem nos bastidores. Suas brigas lendárias com rivais não eram apenas sobre papéis roubados. Alguns acreditavam que ela orquestrava desaparecimentos completos. Uma estrela em ascensão que ameaçava seu destaque, desaparecida após um misterioso acidente de carro. Uma dublê que falou sobre acidentes no set, vista pela última vez saindo da propriedade de Crawford tarde da noite, nunca mais foi vista. A polícia e os detetives particulares investigaram, mas todas as pistas batiam de frente com a barreira de proteção do estúdio. Crawford sempre alegava inocência, exibindo aquele sorriso deslumbrante e mudando de assunto. Mas os insiders brincavam que sua mansão era o único lugar em Hollywood onde havia esqueletos trancados em todos os armários de verdade. Ela foi a mentora da limpeza definitiva de Hollywood ou era apenas um ímã para o azar? De qualquer forma, ninguém jamais tentou ofuscá-la 2 vezes. Peter Lorre. Quer algo assustador? Peter Lorre fez carreira com isso, mas fora do set, as coisas ficavam realmente perturbadoras. O homem que nos deu alguns dos vilões mais memoráveis do cinema tinha a reputação de ser igualmente assustador longe das câmeras. Extras desapareceram durante filmagens noturnas. Membros da equipe sussurravam sobre o hábito de Lorre de colecionar lembranças, fios de cabelo, pedaços de joias de pessoas que o contrariavam, guardando-os em um baú trancado. Os mais ousados afirmavam que ele confessava saber como fazer alguém desaparecer com aquela voz suave e assombrosa. Não ajudava que todo o retrato falado de um estrangulador de Hollywood da época se parecesse suspeitosamente com ele. Era tudo uma lenda urbana, ou Lorre realmente levava seu trabalho para casa da maneira mais assustadora. Até hoje, mesmo seus velhos amigos se recusam a falar sobre certas festas ou noites passadas em sua casa. Se havia um monstro real escondido à vista de todos, Peter Lorre era o principal suspeito de todos. Lupe Vélez. Hollywood a chamava de Mexican Spitfire, e com razão. Lupe Vélez ardia com uma energia selvagem que incendiava qualquer ambiente. Mas será que esse fogo escondia algo ainda mais volátil? A vida amorosa de Vélez era uma tempestade de paixão e ciúmes, com mais de um amante azarado acabando morto, desaparecido ou convenientemente realocado para fora da cidade. Quando um produtor de alto perfil com quem ela teve desentendimentos se afogou acidentalmente em sua piscina, rumores surgiram de que Lupe tinha acertado as contas pessoalmente. A polícia deu de ombros, culpando a cena de festas de Hollywood, mas os boatos continuaram a se acumular. Amantes que atraíram, rivais que misteriosamente adoeceram, vizinhos que juraram ter ouvido gritos tarde da noite. Sua própria morte foi considerada uma tragédia, mas até hoje, alguns dizem que Lupe simplesmente resolveu suas próprias pendências antes que alguém pudesse se aproximar demais. Uma coisa é certa, cruzar o caminho de Lupe Vélez significava brincar com fogo, e a maioria nunca teve uma segunda chance. Bela Lugosi. Bela Lugosi será para sempre Drácula, mas as histórias mais assustadoras não estavam na tela. Os assistentes do estúdio contavam histórias das festas que Lugosi fazia a noite toda, com pesadas cortinas de veludo fechadas e jogos secretos que ninguém ousava descrever em detalhes. Quando um figurante desapareceu após uma dessas reuniões, os rumores começaram. Lugosi não apenas interpretava um monstro, ele vivia como um. As pessoas juravam que o viam vagando pelos estúdios à meia-noite, pálido e com olhos selvagens, sussurrando sobre imortalidade. Os policiais atribuíram as pessoas desaparecidas a sonhos fugazes, mas os veteranos de Hollywood sabiam a verdade. Quem cruzava o caminho de Lugosi acabava do lado errado de uma cortina, sem nunca mais voltar. Era tudo mito, ou a presença assustadora de Bela era simplesmente convincente demais. Mesmo agora, sua antiga mansão causa arrepios nos moradores. Às vezes, as lendas se recusam a morrer. Lana Turner. Nenhuma estrela na história de Hollywood viveu sob um holofote mais brilhante ou uma sombra mais escura do que Lana Turner. Os tabloides se deliciavam com sua série de romances conturbados e escândalos públicos, mas a verdadeira história sempre foi o que acontecia quando as câmeras estavam desligadas. Após sua infame conexão com o caso Stompanato, rumores circulavam de que Lana não era apenas azarada, ela era perigosa. 2 ex-amantes morreram em circunstâncias misteriosas e uma rival ciumenta desapareceu após uma discussão acalorada em uma festa elegante. Alguns diziam que Lana mantinha diários detalhados de cada desavença, com páginas apagadas nas noites em que pessoas desapareciam.
Desaparecida, a polícia nunca a acusou de nada, mas os insiders de Hollywood a observavam com uma mistura de admiração e temor. Ela era vítima de má imprensa ou a mente por trás de alguns dos desaparecimentos mais sombrios da cidade? Uma coisa era certa, Lana sempre conseguia a cena final. Não importava o quão altas fossem as apostas. Robert Walker. Robert Walker tinha o charme do garoto da casa ao lado e o olhar assombrado de um homem que tinha visto demais, ou talvez feito demais. Mais conhecido por sua atuação arrepiante em Pacto Sinistro, Walker borrava a linha entre vilão da tela e ameaça na vida real. O set estava sempre tenso quando ele estava por perto. Os colegas atores brincavam nervosamente que ele nunca saía do personagem. Mas não foi brincadeira quando um ator de fundo desapareceu após uma discussão com Walker ou quando um colunista de fofocas intrometido de repente parou de aparecer em eventos do estúdio depois de ameaçar divulgar os segredos mais sombrios de Walker. A polícia chamou de coincidência, o estúdio chamou de má sorte. Mas todos que trabalharam com Walker notaram a mesma coisa. Onde quer que ele fosse, alguém parecia desaparecer do radar. A escuridão o seguia ou ele era sua fonte. De qualquer forma, Robert Walker provou uma coisa. Às vezes, os personagens mais assustadores não tiram a máscara quando as câmeras param de filmar. Barbara Payton. A história de Hollywood de Barbara Payton é geralmente contada como uma queda da graça, uma estrela que perdeu tudo. Mas para aqueles que estavam lá, a verdadeira história era muito mais sombria. A vida de Payton era um caos de noivados rompidos, egos feridos e inimigos amargos. E toda vez que outro rival ou ex-namorado aparecia morto, o nome de Payton era sussurrado nas sombras. Havia sempre desculpas, overdoses, acidentes, desaparecimentos misteriosos atribuídos a desilusões amorosas. Mas os detetives começaram a notar um padrão. 3 homens ligados a Payton desapareceram em um único ano e um co-estrela ciumento sumiu do mapa logo após uma briga nos bastidores. Payton era apenas azarada ou estava escondendo algo muito pior por trás daquele sorriso deslumbrante. Quando ela finalmente deixou Hollywood, os casos de pessoas desaparecidas pararam. Talvez tenha sido coincidência, ou talvez Barbara Payton tenha levado seus segredos e alguns outros com ela, quando desapareceu dos holofotes. George Reeves. George Reeves era o Superman para uma geração de crianças, mas os adultos de Hollywood não se deixavam enganar tão facilmente. Sua vida privada era confusa, seus relacionamentos complicados e seu temperamento lendário. Mais de um rival acabou machucado ou pior após cruzar seu caminho. Mas foi a série de mortes acidentais ligadas a Reeves que manteve a fábrica de boatos do estúdio em movimento. Um agente que ameaçou revelar segredos comprometedores caiu de um lance de escadas. Um produtor desapareceu após uma discussão acalorada no set. Um amante rejeitado foi encontrado morto, considerado um acidente, mas todos sussurravam que Reeves tinha algo a ver com isso. A imprensa retratou-o como má sorte, mas aqueles que o conheciam melhor trancaram suas portas um pouco mais. Superman era sempre o herói na tela. Mas na vida real, digamos que ele era a última pessoa que você gostaria que aparecesse na sua janela no meio da noite. Gloria Graham. A rainha do noir, Gloria Graham, tinha um rosto que podia derreter a lente de uma câmera e uma reputação por deixar destruição em seu rastro. Casamentos desmoronaram, carreiras terminaram, e se você acreditar nos sussurros do estúdio, inimigos desapareceram sem deixar rastro. Os rivais de Graham apareciam no set um dia e nunca mais. O segredo dela, uma mistura de charme, manipulação e uma determinação de aço que podia congelar qualquer um que cruzasse seu caminho. Quando 2 atrizes promissoras foram encontradas mortas poucos meses após cruzarem o caminho de Graham, os investigadores levantaram as sobrancelhas, mas nunca encontraram evidências. Sua agenda era uma lista dos desaparecidos de Hollywood. Ela era a viúva negra de Tinseltown ou apenas a mulher mais azarada do ramo. De qualquer forma, ninguém jamais subestimou Gloria Graham, pelo menos não por muito tempo.